Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 17, parte 3. Sim, começamos o episódio 17, agora a gente está na parte 3 da nossa série recentemente começada sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, o sermão mais importante registrado na Bíblia, o sermão mais importante do ministério de Jesus. A gente quer, daquele jeito que você que já está aí desde a primeira série conhece, versículo a versículo, ver o que o texto está dizendo. Já segue a gente aqui nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no TikTok, elas vão aparecer aqui embaixo. A gente tem conteúdo exclusivo lá, então não é só corte do podcast, não, a gente tem conteúdos, lives, reels, alguns outros vídeos mais curtos que a gente posta nas outras redes sociais, então segue a gente lá, na correria da semana é mais fácil de ver lá, e quando tu tiver um tempinho tu assiste aqui, ou também no Spotify, que vai estar aqui embaixo. Não deixe de te inscrever, a inscrição é importante para nós, o teu like, o teu joinha. Comentário, nem se fala, o comentário é o mais importante de todos. Até para nos xingar, se quiser nos xingar, mas ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas. E por que a gente quer que o vídeo seja entregue para mais pessoas? Porque a gente está lendo a Bíblia. Não é porque a gente quer ser famoso, mas é que a gente acredita, até o último fio de cabelo, que esse conteúdo aqui é preciosíssimo. É a coisa, talvez é o conhecimento mais precioso que a humanidade tem, é a Bíblia, é a palavra de Deus, completa e inerrante de Gênesis a Apocalipse, né? É isso que a gente crê e por isso que a gente está aqui. Não, a gente não quer fama, a gente não está buscando dinheiro, a gente não está com tempo sobrando. Não. Tempo é uma coisa que nos falta, mas ainda assim a gente dá um jeito de priorizar isso, porque a gente acredita firmemente, fielmente no conteúdo que a gente faz, porque ele é totalmente baseado na palavra de Deus. Zeca, goleador. Meu amigo Jadeco. Tu vai contar? Quer que eu conte? Fica à vontade. Eu já passei a vergonha. Deixa lá. Cara, boa noite. Quem não segue no Instagram vai saber. Vai pegar referência. Minha gente, sejam bem-vindos. É uma alegria inenarrável a gente estar mais uma vez aqui. Seguindo a boa abertura do Jader, realmente a gente crê que esse conteúdo é o melhor conteúdo do mundo. Não o nosso, mas a Bíblia. Sim. A Bíblia aberta sendo lida, exposta, explanada, espremida, não torcida. A gente não está torcendo ela, mas a gente está espremendo até o limite para ver o que ela tem a nos ensinar. Sermão da Montanha, talvez o mais famoso de Jesus e um dos textos mais importantes da história do cristianismo. Muitos pensadores, muitos teólogos, muita gente boa já se debruçou sobre esse texto para querer entender mais. A gente já falou sobre isso nas partes anteriores. E hoje é mais uma oportunidade que a gente tem, né? Vamos continuar aí, verso a verso, entendendo que cada verso está conectado ao anterior, nenhuma coisa está solta, e é um texto importante para a vida de fé. Eu estou com a minha Bíblia aqui, a minha versão corrigida e fiel ao texto original, o Jadeco está com a NAA, Nova Almeida atualizada, e tu está na ponta da mesa, não importa a versão bíblica que tu esteja, contanto que tu estejas com a tua Bíblia aberta aí também. Se tiver que parar o vídeo, procura, abre a tua Bíblia, vai, volta o vídeo, dá o play de novo, deixa o comentário, faz tudo aí que o Jadeco já pediu, e vamos embora, porque a gente tem bastante coisa para ler hoje, com a graça de Deus. Boa. Então, se tu já está acompanhando das outras duas partes, a gente já fez um overview, né, uma visão geral da carta do Evangelho de Mateus, por que ele escreveu. A gente tem um resumo rápido dos primeiros capítulos, né? A gente sempre fala, o contexto, ele nos diz muita coisa sobre aqueles versículos, então a gente não pode ignorar isso, né, quando a gente vai ver. E a gente até, na verdade, viu que, entendendo o que veio um pouquinho antes, o que Jesus já tinha feito, o que tinha acontecido com ele, esclarece muitas coisas dessas bem-aventuranças, né? O significado agrega o significado original, né? Vale sempre lembrar, a gente está olhando para o texto. Tem muitas visões sobre esse sermão aqui, principalmente sobre as bem-aventuranças e os significados dela, mas a gente está procurando a palavra no original, né? O significado dos textos originais que foram registrados. Falando nesse overview, como tu gostou do termo,
dá uma recapitulada rápida aí sobre Mateus e principalmente sobre as bem-aventuranças que a gente já falou. Vamos lá, Mateus sequer estava nesse momento histórico. A gente está lendo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus ele só vai fazer parte da comitiva de Jesus a partir do capítulo 10 do próprio Evangelho. Então, tudo isso que ele está escrevendo, ele ouviu. Pessoas contaram para ele e ele foi depois compilando. No texto, a gente já falou sobre 4 bem-aventuranças. São 8, a gente já viu 4. Então, a primeira, bem-aventurados os que choram. Isso tá, os pobres de espírito. Está lá no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente já falou, não tem a ver com pobreza financeira, miséria, não tem nada a ver com isso. Pobre de espírito é aquele que, encontrando-se diante do Criador, reconhece que ele é um miserável, reconhece que ele não é digno sequer de estar na presença do Criador. No reino, né? No reino de Deus. Jesus já vinha anunciando. E isso já vem a resposta de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Sim. Então, o cara ouve a mensagem do Evangelho, Jesus está dizendo, chegou o reino de Deus, e ele diz, não sou digno, não mereço, e esse sentimento, ou essa postura de reconhecimento, de não merecimento, faz com que ele acabe recebendo o reino de Deus, porque é isso que Deus espera de nós, humildade, que a gente sempre se humilhe diante dele. Então, o primeiro é o pobre de espírito, é o cara que reconhece a sua própria limitação. Segundo, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Jader comentou, a gente está buscando lá nos originais, não leio grego, não falo grego, o Jader não lê grego, o Jader não fala grego, só que a gente tem ferramentas que nos aparelham para isso, e a gente foi no dicionário, e essa palavra choram tem a ver com prantear por um terceiro. Então não é o cara, o Jader usou o exemplo, deve estar na parte 1 ou 2, não sei bem aqui na divisão do episódio. O Jader até brincou, não é o cara que chora pela guampa, porque o cara levou guampa e está chorando. Não é isso. Esse bem-aventurados os que choram tem a ver com reconhecendo a minha miséria, o pobre de espírito, agora eu olho para o meu próximo e eu vejo, caramba, ele também é o miserável. Sim. Ele também precisa de Deus, assim como eu preciso do reino, ele também precisa do reino de Deus, e eu choro, é o choro pelo pecado. A gente leu textos lá de Daniel, a gente foi fazendo esse caminho de pessoas que, em momentos importantes da história bíblica, se depararam com isso e choraram profundamente, não por si, mas pelo pecado do seu povo, pelo pecado de Israel, pelo pecado da sua comunidade, e se incluíram naquilo. Então, nós pecamos. É o caso de Daniel, né? Daniel é um cara que textualmente tem uma vida íntegra, tem uma vida justa, e de repente, quando ele olha para o texto de Jeremias e ele entende que as 70 semanas que Jeremias profetizou são 70 anos, e ele está só no começo daqueles 70 anos, ele diz, caramba, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos com Deus, e por isso estamos assim. E ele vai orar a Deus e dizer, nós pecamos, o meu povo errou, eu errei, nós erramos. Então, esse choro tem a ver com o pecado do outro, ou o pecado do povo, o pecado da nação. Terceira, bem-aventurança. E a gente falou isso, vale a pena relembrar. São passos. Jesus não está falando nada solto, são passos. Então, a gente está construindo um raciocínio e uma coisa leva a outra. Terceira bem-aventurança, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse manso não é o água de salsicha. A gente falou isso também. O manso aqui não é aquele cara pacato, não é aquele cara sem expressão, não. O manso aqui, lá na palavra original, até tem isso aqui, eu acho. Vamos ver, vamos relembrar. Vamos lá. Ser manso é uma atitude ativa. Essa é a definição do dicionário grego, tá? Ser manso é uma atitude ativa de submissão e obediência a Deus. Tem sentido de ser humilde a ponto de acreditar que a forma de Deus lidar conosco é a melhor, sem disputar nem resistir. Ou seja, manso não é o cara que é sem expressão, o cara que é sem opinião, o cara que é irrelevante. Não. O manso aqui é o cara que, por ser pobre de espírito, já reconheceu que não merece o reino de Deus, olhou para o próximo, viu, o próximo também não merece. Então agora ele
ativamente se submete e diz: Senhor, a tua forma é a melhor forma. O teu jeito de lidar com as coisas é o melhor jeito. O animal selvagem domado. Aí a gente parte lá para outra língua, né, que é o latim. Uhum. A palavra manso do verbo latino amansar, que é domesticar um animal selvagem. Então, amansar um cavalo selvagem não é uma coisa fácil. Uhum. É preciso que o cavalo se submeta, é preciso que o adestrador consiga colocar esse cavalo selvagem em posição de submissão. Uhum. O manso aqui no texto é esse cara. Reconheceu a própria necessidade, reconheceu a necessidade do outro e agora ele se submete à vontade soberana de Deus. E esse manso, qual é a bem-aventurança, qual é a bênção dele? Ele vai herdar a terra. Então, todo aquele que se submete a Deus herdará a terra, ele vai fazer parte do reino de Deus, ele vai receber esse reino também. Quarta e última que nós vimos até agora, essa é curiosa até. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uhum. Por que é curiosa, né? Porque sempre que... Não, sempre não. A maioria das vezes que a gente vê alguém falando desse texto, ele leva para o lado da justiça social. Ou Sim. Deus imputando justiça, Deus derramando juízo. Uhum. E quando a gente olha na palavra original, justiça tem a ver com alcançar um estado aprovado por Deus. Uhum. Então é um caminho que Jesus está construindo. Sim. Eu sou pobre de espírito, reconheço minha necessidade, eu olho para o outro também é miserável, ele precisa de Deus. Uhum. Eu me submeto à vontade de Deus e agora, submisso, amansado, domesticado, eu busco intensamente, eu tenho fome e sede de ter uma vida aprovada por Deus. Sim. Eu tenho fome e sede de viver uma vida que agrade a Deus. Aquilo que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes e talvez está em todas as nossas séries. Se tu está chegando hoje no canal, a gente está na 4ª, talvez. Uhum. Primeira, Cristologia. Bíblia. Segunda, a gente falou sobre a importância da Bíblia, né? Tiago. E a carta de Tiago, fizemos toda uma exposição sobre Tiago e agora a gente está no Sermão do Monte. Então são 4 séries. Em todas essas séries, em algum momento, a gente repetiu a mesma coisa. A nossa vida precisa glorificar a Deus. Uhum. O que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Fome e sede de justiça é isso. É ter esse desejo, dentro desse caminho que Jesus está trilhando as bem-aventuranças, é ter esse desejo de ter uma vida que chegue num estado, vou repetir a definição, alcançar um estado aprovado por Deus. Uma vida justa de integridade e pureza diante do Senhor. Esse é o caminho que Jesus está propondo. Foi até aqui que a gente caminhou e nesse meio tempo a gente leu um monte de coisa, então tem mais 2 partes para trás. Uhum. Vale a pena fazer esse caminho. Boa. Então a gente está, né, já deve ter percebido em Mateus capítulo 5, já deve ter aberto a Bíblia, pegado teu café, o teu líquido costumeiro aí que tu gosta de ingerir. E como o Zeca falou, a ponta da mesa é tua. Agora vamos seguir a nossa jornada dentro do Sermão da Montanha. Eu vou chegar e vou ler aqui, então, as 4, digamos, bem-aventuranças finais, e aí a gente volta a conversar e ver os textos relacionados. Então, Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, seguindo essa linha de raciocínio, essa escada, né, que a gente já vem subindo, que Jesus falou, a gente chega no bem-aventurado, que é o cara que é mais do que feliz, que é alguém misericordioso. O que é a pessoa misericordiosa? É a pessoa que entende que é pobre de espírito, entende que o próximo também é um pobre de espírito,
se submete e agora, submetido a Deus, vai buscando uma vida que se ajusta ao caráter dele. E agora, como consequência de um caráter parecido com o de Jesus, né, ele é misericordioso com quem? Com o próximo. Cara, como que é uma atitude misericordiosa com o próximo? Como é que a gente demonstra misericórdia? É pena? O que a gente pode traduzir, simplificar para o pessoal? Tu usou a palavra perfeita, cara. E nem tá no roteiro. Nem tá no script. Parece que Jesus está criando um cenário de causa e consequência, causa e efeito, né? Então, até aqui, até a quarta, parece que tudo está sendo internalizado. Eu reconheço a minha necessidade. Eu olho para o próximo e reconheço, caramba, ele precisa também, isso ainda é um sentimento. Eu choro, cara, me derreto, eu reconheço que a vontade de Deus é melhor, eu me submeto. Eu sou um animal selvagem, violento, mas me submeto. A vontade de Deus é melhor. Agora parece que a gente começa a ver as consequências disso. Então o cara que fez essa caminhada com Jesus, e gostei da expressão, tem o caráter parecido com o dele nesse ponto, agora parece que vai começar a ter as consequências. A primeira consequência, ele se torna misericordioso. O que é o misericordioso? O glorioso Russell Shedd, né? Teólogo já morto. Não está mais entre nós nem na mesa mais. Nem na mesa, é verdade. A Bíblia antiga do Jader era com os comentários dele. Mas eu tenho aqui no celular, qualquer coisa a gente abre. O Russell Shedd, ele faz um comentário muito breve sobre esse texto. Ele diz assim: misericordioso é aquele que exerce misericórdia com o próximo, mas é duro consigo mesmo. Então, por que isso? Porque quando tu não é misericordioso, tu faz o inverso. Então, tu sempre é misericordioso contigo. Os teus defeitos e os teus erros, não, isso aconteceu por isso, isso e aquilo. Sim. E com o outro, tu sempre é duro, tu sempre é vingativo, tu sempre é rápido em julgar, rápido em condenar, rápido em querer justiça, entre grandes aspas, né? Sim. Misericordioso, como consequência desse caráter aprovado por Jesus, é o cara que vai olhar as pessoas e não vai sair por aí mandando pro inferno. É o cara que vai olhar e, caramba, que situação, né? E vai, de alguma forma, tentar entender o que leva a pessoa àquele ponto. E o detalhe é o seguinte, não é, tu perguntou, né? É pena? Cara, não é pena. Por quê? Porque pena, tu continua de mãos atadas, de braços cruzados, tu olha assim, tu tem pena, coitado do cara, e tu não faz nada. O misericordioso, ele é chamado a uma atitude ativa. Então, olhei, vi um problema e eu vou atuar para a solução daquele problema, eu vou atuar para a resolução do problema. Por isso a palavra que tu usou, ela é, cara, perfeita. É consequência. Ser misericordioso é a consequência, talvez a primeira consequência de todo o caminho que a gente já vem traçando. É a consequência de ter o caráter parecido com Jesus. Vamos ler esse texto que a gente tem aí. A gente já leu, eu acho que em 2 episódios diferentes, em 2 séries diferentes, mas vamos repetir esse texto porque tem coisa importante aí, tem lição boa para nós. Mateus 18, do 23 até o 35. Acho que a gente leu na série de Cristologia. Acho que sim. Eu acho que a gente leu lá. Mateus 18, do 23 ao 35, diz assim. Olha como é que é legal que ele já começa falando do reino. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo. O que diz o 26 aí? Tenha o quê? Misericórdia, ele vai falar? Tá? Ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Aqui pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo
encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que salvasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu pai, aí Jesus já terminou a história, né? Uhum. Que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Obviamente isso aqui é uma parábola, Uhum. né? É unânime que esse texto é uma parábola. E Jesus ele começa a desenhar, ele cria um cenário. E ele, como excelente mestre que é, ele cria situações do cotidiano do público dele. Uhum. E vale até a gente ressaltar, tem um pessoal que fala, olha, cada bobagem, que Jesus era a favor da escravidão. Na verdade ele é, porque nós somos servos e servos quer dizer escravos, né? Mas um senhor que morre pelos seus servos é outra história, né? E a gente tem que olhar que existiam motivos que uma pessoa se tornava escravo, né? Não é a gente do Brasil que a pessoa simplesmente pelo fato, né, do Brasil antiguíssimo, por ser negra, ela era escravizada, né? Uhum. A escravidão era como por dívida, Uhum. né? Dependendo, tinha alguns casos, né? A gente vai ver no Antigo Testamento que se o servo pagasse a dívida dele com o senhor, ele poderia ainda seguir por opção, né? Uhum. Servindo aquele senhor, né? Então o servo podia ser desde o cara que era cuidava da plantação até o cara que lavava os pés, dependendo da hierarquia, né? Uhum. E Jesus isso era algo comum para a época. Uhum. Jesus não está validando isso, mas ele está usando esse cenário, essa ilustração, para mostrar o que a questão da compaixão, né? E o que me chamou a atenção nesse texto aqui no 27, ele fala: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Uhum. Então, o que tu fala? Talvez a pena, digamos assim, ela possa ser comparada à compaixão. Pô, ele se compadeceu por dentro. Putz, o cara não tá me pedindo paciência, não tem família, né? Uhum. A família dele ia ser vendida, como tá aqui no texto. E beleza, só que ele não deixou morrer nisso. Uhum. Ele tomou o quê? Uma atitude. Então foi algo externo. Uhum. Ele exerceu o quê? Perdoando a dívida. Vou te perdoar, vou me compadecer, vou exercer esse perdão. Então essa é a diferença do misericordioso só do compassivo. Ele sente a compaixão, é algo interno, como tu comentou, mas ele frutifica, ele externaliza aquilo num formato de uma boa obra, né? A gente leu a partir do 23, né? Mas olha que legal o contexto e como faz sentido o comentário do Shed, né? A partir do verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se ainda assim não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o então como um gentil publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas sim 70 vezes 7. Então olha o caminho que Jesus traça. Cara, teu irmão pecou contra ti. Chama ele e conversa no privado. Cara, demonstra misericórdia, chama o cara no privado. Vamos resolver? Vamos sentar, vamos trocar ideia, vamos resolver?
O cara não quer resolver. Chama 2 ou 3 testemunhas. Cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. A gente está aqui com o fulano e o ciclano. Cara, quero me acertar contigo. Não quero saber. Sou duro, sou brabão. Beleza. Leva para a igreja. Leva para a Assembleia Solene dos Santos. Cara, aqui ó, eu e o Jader brigamos. Aconteceu isso. Tem 2, 3 testemunhas. Já tentei reconciliar com esse cara. As testemunhas já tentaram intermediar. Não deu certo. A gente quer ajuda da igreja. A igreja aconselha e o cara diz, não quero reconciliação. Então, olha como o caminho para resolver a treta entre só 2 pessoas é um caminho de misericórdia. Sim. Em última instância, considera o cara gentil e publicano, em seguida já está o texto do ligar e desligar na terra. Ou seja, a última coisa que se faz é romper. A última coisa que se faz é desligar o cara do seio da comunidade. Sim. Hoje em dia, como que acontece? O contrário. O contrário. Por quê? Porque a gente não é misericordioso. A gente falha um com o outro e na hora, cara, vai pro inferno. Pode ir. Sim. Tu é pecador, tu tem que ir pro inferno, tu é herege. Exato. Tu não merece estar aqui, a gente é bom demais pra ti. Então percebe como é intolerante, sabe? Não tem misericórdia com o próximo, mas para si é misericórdia o tempo todo, que é compaixão, que é graça, que é... Jesus propõe o caminho inverso, cara. Então, a consequência de todo o caminho da bem-aventurança é eu vou me tornar misericordioso. Caramba, o cara errou, vamos tentar consertar. E aí, acaba esse trecho todo com o Pedrão perguntando, tá, senhor, tá, mas e aí? Aí virou uma bagunça, né? Então, esse caminho que tu tá propondo, eu vou perdoar o cara 7 vezes antes de desligar ele na terra para que o Senhor desligue no céu? E a resposta de Jesus é enfática e para o judeu é mais enfática ainda. Ele diz, 7 não. 7 já é um número alto para judeu. A gente sempre vale lembrar aqui 2 situações. Primeiro, Paulo, quando fala sobre o espinho na carne, ele diz que orou a Deus. Quantas vezes ele ora a Deus para que Deus tire o espinho na carne? 3. Por quê? Porque 3 é o número limite, que um judeu pede a mesma coisa para Deus. Sim. Pediu uma vez, Deus não respondeu. Pediu a segunda, Deus não respondeu. Pediu a terceira, Deus não respondeu. Cara, esquece, ele não vai pedir de novo. Então 3 já é um número alto. 7 é um número mais alto ainda. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vê os anjos, os querubins, serafins adorando a Deus. O que eles dizem? Santo, santo, santo. Quantas vezes? 3. Porque já é o número muito significativo dentro da fé judaica, né? Dentro da expressão de fé judaica. Então, 7 vezes, cara, é o dobro mais 1. É muita coisa. Então, na cabeça de Pedro, caramba, Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar, cara, vou ter que ir longe. Sim. E o que Jesus diz? Não, é 70 vezes 7. Então, ele amplifica o negócio a um número estratosférico na cabeça de Pedro, sim, que não tem como chegar. E como que ele ilustra tudo isso que a gente está falando? Com a parábola que tu leu. Do cara que teve uma dívida gigantesca perdoada. Então, vamos usar a expressão aqui, o rei perdoou o servo e o servo, quando saiu da presença do rei, ele não perdoou o conservo, o companheiro dele ali, o cara que era, talvez, fazia uma função um pouco mais pesada e tinha uma dívida muito menor. E esse cara não perdoa, pega do pescoço, bota na parede, me paga. Eu já fico imaginando o meme, me paga meus 5 reais! Cara, e ele tá nesse desespero porque ele quer. Só que ele devia olhar para trás e pensar: caramba, eu acabei de ser perdoado numa dívida estratosférica, agora eu tô cobrando 5 pila desse cara. Sim. Sabe? Não deve ser assim. E o próprio Senhor vai dizer: cara, eu te perdoei. Por que que tu também não perdoou o teu irmão? Então agora tu vai ser lançado, tu vai ser cobrado até o último centavo desse troço. Ser misericordioso é agir ativamente para o perdão, agir ativamente para resolver o problema, sabe? De novo, puxa o chat e comenta, ser misericordioso com o próximo e duro consigo. Sim. Nunca inverter isso. Se a gente inverte, a gente não está sendo misericordioso. E aí vem já aquela questão de ser algo externo. Então a gente já, digamos assim, teve as 4 primeiras bem-aventuranças que parecem falar do interno, e a gente segue no versículo 8 lá de Mateus 5. Então já foi misericordioso e eles alcançarão, né? É legal falar. Alcançarão misericórdia. Então a pessoa que age de tal forma vai receber isso em troca. Talvez não da pessoa que ela exerceu, né? Talvez não nem nessa vida. Mas
de Deus, certamente. Porque nada escapa do olhar dele. Sim. Né? Então, e a gente vai ver que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar, olha, cuidado quando vocês forem julgar. Porque se vocês forem muito criteriosos, muito rigorosos com os outros, eu vou usar essa mesma regra para medir vocês. E a misericórdia dessa mesma forma. A gente tem em Apocalipse, acho que é o 22 ou 19, está lá num desses dois textos, se não me engano, que fala que o Senhor vai retribuir conforme as obras de cada um. Então, eu tenho um alto rigor contigo, com o próximo, essa é a régua que Deus vai usar para me medir quando eu tiver que prestar conta diante dele. Eu tenho misericórdia com o próximo, essa é a régua que o Senhor vai usar para me medir com o próximo. Né? Entre outras coisas que estão além da nossa compreensão. Né? Isso é uma ênfase muito, muito clara no Sermão do Monte como um todo. Essa relação do interno com o próximo, do interno com o próximo. Né? Cuidem com a maneira como vocês agem com o próximo. Antes de julgar o próximo, tira primeiro a trave do teu olho antes de tirar o cisco, a gente vai ver. Então, Jesus parece que ele vai trabalhando muito essa questão. E aí é que está a ligação com a nossa série de Tiago, que a gente teve aqui, que Tiago vai falar no capítulo 4. Onde que é o motivo das guerras que há entre vocês, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, por isso que Jesus começa essa caminhada dentro de nós. Porque daí, automaticamente, vai externar, vai frutificar de outra forma, né? Tu estava falando aí, eu lembrei do nosso último papo, que eu te deixei chateado com a história que eu te contei. Sim. Vale a pena não levantar o assunto, mas vale a pena a gente deixar claro que ser misericordioso não é passar pano pra gente safada. Isso. Né? Não. E a gente não pode usar como pretexto. Então o cara tá passando pano pro safado. E o que é o safado? O safado é o pederasta, é o abusador, é o pedófilo, é o adúltero, inveterado. Uma coisa é o cara que fez uma vez por ser escravo do pecado, mas foi liberto e vive uma vida nova. Outra coisa é o cara que está no seio da igreja e continua fazendo essas coisas. Né? Deliberadamente, inveteradamente. O cara não se arrepende nunca. Quando é pego, chora, se humilha de novo, entre grandes aspas, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cara está de volta no cenário. Então, ser misericordioso não é passar pano para lobo. Por quê? Porque se eu passo pano para lobo, eu sacrifico o rebanho. Eu sacrifico a ovelha. Não é o caso. Então aqui a gente está falando de ser misericordioso com alguém que talvez está enfrentando uma dificuldade. O cara tem um trauma, tem uma dor psicológica. No final de semana eu conversava com alguém exatamente sobre isso. Como os traumas e as dores, principalmente da infância, juventude, e principalmente relacionada com presença paterna, como isso influencia na vida adulta. E eu e essa pessoa conversávamos e a gente olhava para trás, para a vida de 2 pessoas que tiveram seus traumas de infância e hoje o reflexo é o mesmo na vida das duas. E toda aquela dor serve de quê? De muleta, de bengala. Não, eu sou assim por causa da dor. Até para isso, a misericórdia ela tem que ter medida. Então, misericórdia não é pena exacerbada, misericórdia não é passar pano para quem não quer resolver as coisas. O texto é muito claro, Jesus está falando sobre alguém que quer resolver. O texto que a gente leu de Mateus 18 é isso. Teu irmão pecar contra ti, vai e resolve. Cara, agora o cara que não quer se resolver, nem com o irmão, nem com Deus, cara, esquece, sabe? Considera gentil publicano. Faz todo o caminho que Jesus ensina, e o cara não resolveu, considera gentil publicano. Desliga, sabe? Afasta. Por quê? Porque esse cara é lobo. E lobo no meio do rebanho sempre vai matar a ovelha. Sim. Não tem o que fazer, mano. Não tem outro jeito. Então, ser misericordioso não é passar pano pra gente de mau caráter e gente que não quer saber das coisas de Deus. A gente precisa ter isso claro. Por quê? Porque senão a gente fica, de novo, vou citar lá a nossa série de Cristologia, a gente cria a imagem de um Jesus hippie, cabeludo, de vestido branco, paz e amor para todo mundo. Não. Jesus era e continua sendo, porque ressuscitou e está vivo,
Um cara extremamente viril, e quando tinha que ser duro, ele era extremamente duro. Sim. Quando era necessário agir com rigidez, ele era extremamente rígido. Tem um salmo, se eu não me engano, que diz: ao humilde te mostras compassivo, bondoso, misericordioso. Agora, ao arrogante, tu respondes à altura. Deus é assim. Tiago também cita algo parecido. Tiago vai falar algo parecido. Então, não fica pensando que Jesus é esse hippie, cabeludo, barbudo, talvez até, né? Usando ali do canabidiol, porque não é. Jesus, ele responde à altura. Então, o cara chegou lá com o filho endemoniado: Senhor, se tu podes, cura meu filho. Jesus é extremamente misericordioso, ele pergunta: se eu posso? Cara, eu posso. Tu crê? Não, eu creio. Jesus vai e faz. Agora, quando o fariseu vem com perguntinha boba, Jesus vem atravessando: raça de víboras, filho do diabo, vocês atravessam o oceano para fazer um prosélito e tornam ele 2 vezes mais filho do diabo que vocês são. Cara, Jesus era extremamente viril. Sim. E então, ser misericordioso não é ser o cara passador de pano. Por quê? Porque a gente é um animal selvagem amansado, domesticado, mas ainda existe força em nós. A gente não perdeu a força. Então a gente tem que ter essa compreensão dessas coisas. É o texto que a gente já leu também. 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor. Cara, até o amor tem limite. Até a paciência do amor, ela tem um limite. Chega uma hora que extrapola. Ele não se alegra com a injustiça, vai falar, né? Isso aí. Então tá havendo injustiça, isso aí. É o cara safado que tu falou, entendeu? Que me dá vontade de usar o taco. Calma. Entendeu? Dá vontade. Quem já assiste todos os episódios sabe do que eu tô falando. Se tu não assistiu, maratona aí que vale a pena. Calma. Que é o cara que dá vontade de inaugurar o taco de beisebol, que tá intacto ainda. Dá vontade, né? Dá vontade. Tá, volta pro texto, vamos deixar pra te não ficar triste. Eu lembrei de um texto que eu acho que é de Mateus, eu não vou lembrar a referência, se tu quiser procurar no celular, ajuda. Que vai falar que Jesus olha para a multidão e vê que elas são como ovelhas que um rebanho que não tem pastor, né? E ele se compadece dela, começa a ensinar e a curar. Então ele tem algo interno que ele se compadece, ele sente a compaixão e beleza, ele vai dormir. Não. Ele vai e começa a fazer algo pelas multidões, né? Será que tu vai conseguir encontrar aí? Vamos ver aqui. Tá me judiando é a versão. Bota como ovelha sem... Vamos ver aqui. Pastor. E é curioso porque, aqui ó, Mateus 9,36. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O texto correlato de Marcos capítulo 6 diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse sentimento de Jesus é sempre muito legal a gente prestar atenção. Movido de íntima compaixão. É a mesma expressão que a gente leu lá em Mateus 18. Diz que o rei, movido de íntima compaixão, perdoou aquele servo. Sim. Isso é legal. Sim. Por isso que é legal a gente ver a Bíblia como um todo, né? Sim, sim. Bom, acho que misericordioso a gente já falou bastante. Vamos avançar? Adiante. Então, versículo 8, Mateus 5:8 vai dizer: bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Verão a Deus. Quem são os limpos? Eu não sei se a tua versão vai dizer puros de coração. Limpos Limpos de também. Coração. Eu acho que a King James fala puros, se eu não me engano. Que não é a Bíblia que eu tô hoje, mas se eu não me engano ela diz isso. E quem é o cara? A gente já falou um pouco disso sobre, acho que na carta de Tiago, né? Limpem as mãos e purifiquem o coração, né? Tiago 4:8. Quem é a pessoa limpa de coração? A gente está seguindo o mesmo caminho, né? Então, eu reconheço a minha debilidade, eu choro pela debilidade do outro, eu me submeto à vontade de Deus, eu quero uma vida que agrade a Deus, e aí começam as consequências. A primeira consequência: eu me torno misericordioso. Então, eu sou misericordioso com o outro e rígido comigo mesmo. Paulo vai dizer: esmurro o meu próprio corpo, né? Uma referência legal da gente citar. Próxima consequência: limpo de coração. Tu não vai achar ninguém limpo de coração porque nasceu assim, ou porque ele é bonzinho por si mesmo. Não.
todos nascemos em pecado. Uhum. Todos nascemos escravos, geneticamente, biologicamente escravizados pelo pecado de Adão. Essa é a base da base da base da doutrina do pecado original. O pecado ele vem por descendência genética. Nesse texto, o limpo de coração tem a ver com uma manutenção de santidade. Então está ligado à fome e sede de justiça e tem a ver com o misericordioso. Cara, eu estou sendo misericordioso e eu entendo, eu preciso ser mais santo, eu preciso me purificar cada dia mais para que eu possa ser mais parecido com o caráter de Jesus, que é o que tu falou. Toda vez que eu leio esse texto, bem-aventurado o limpo de coração, eu lembro desse texto que a gente vai ler para, quem sabe, fundamentar um pouco mais essa ideia. O limpo de coração não é o cara isentão, o cara, não, eu faço caridade. Não, o limpo de coração é o cara que, seguindo essa caminhada que Jesus está propondo, agora ele quer se manter cada vez mais puro, ele quer se manter cada vez mais santo. Vamos ler lá, Salmo 24, do verso 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Está aqui. Então esse é um dos salmos talvez mais conhecidos de Davi. E cara, é uma pergunta importante. Quem vai subir o Monte Santo do Senhor? O que isso significa? Cara, quem vai chegar na presença de Deus e vai olhar no olho? Olhos como chamas de fogo. O olhar da penitência. Quem é que vai contemplar isso? A resposta está no próprio texto. Aquele que é puro de coração, ou limpo de coração, puro de mãos. Algumas versões vão trocar isso, mas existe a necessidade de ter mãos limpas e existe a necessidade de ter coração puro. O Salmo 115 vai ser meio espelhado com esse, mas vai trazer uma ideia bem parecida. Quem é que vai chegar diante de Deus? É quem tem mãos limpas e quem tem coração puro. No Pacificador, a gente vai ver um texto que a gente até poderia já ler aqui, mas eu acho que depois ele vai correlacionar bem, que é o texto lá de Hebreus. Ser limpo de coração é isso, é buscar essa vida. Então não é só ter fome, sede de justiça, ter desejo de ser parecido com Jesus. Não, é trabalhar ativamente para que isso aconteça. Sim. Sabe? Então como que eu faço isso? Primeiro, misericordioso. Segundo, eu vou ter que buscar a santificação. Eu vou ter que buscar uma vida que glorifique a Deus, uma vida diferente do padrão do mundo, diferente daquilo que o mundo propõe. Sim, e esse é o ponto, acho. É uma importância muito grande a gente entender que, sim, nada disso seria possível se não fosse o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição. De forma alguma a gente quer dizer que o homem é capaz, o ser humano é capaz de atingir essas coisas por mérito e esforço próprio. Não é, porque como o Zeca comentou, a gente já é condicionado, já nasce sobre a genética do pecado, digamos assim, né? Então, dado isso, a gente entende que o que Jesus tinha que fazer para a gente, ele já fez a nível de santificação. Ele já morreu, já ressuscitou, e já enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Guia, o Ajudador, e derramou a graça dele para que a gente pudesse viver essas coisas. Não é fácil, não é de um dia para um outro. O próprio Jesus foi fazendo uma subida, uma escada, uma subida, subindo um monte, né? Mas é possível, né? Senão Jesus não iniciaria ou não falaria isso em nenhum canto. Ele fala de santidade, né? Em vários pontos a palavra de Deus vai falar de várias formas, mas é uma busca ativa. Não adianta, tipo, beleza, Jesus me salvou, agora, Senhor, eu ficar pedindo, me santifica. Cara, ele já deu. Corre atrás. Abre mão, né? Negue-se a si mesmo, tome essa cruz e me segue. É que ele vai falar, né? E tudo isso é imperativo, né? Então faça. Exato. Faça, negue-se a si mesmo, tome a cruz, faça.
é a nossa parte do acordo, sabe? Ele fez a parte dele e existe uma parte nossa a fazer, existe um caminho a percorrer e ele não vai nos carregar no colo. Tem que caminhar e talvez vai ter que caminhar carregando cruz. São essas coisas que diferenciam, né? Por que a cruz, o calvário, tudo isso já está incluso e para nós já é pressuposto básico? Por quê? Porque a gente fez lá a nossa primeira série do canal sobre cristologia e a gente já fundamentou todas essas coisas. Então para nós é terreno comum. Cara, sem Jesus é impossível, com Jesus dá, mas é difícil pra caramba. Sim. Com Jesus dá, mas é difícil pra caramba. Tu tem que se esforçar muito, e a gente não está falando de se esforçar para ser salvo. A gente está falando de se esforçar para ser santo. Limpo de coração. Limpo de coração. Isso é manutenção de santidade. É manutenção de vida reta. Eu não posso só desejar querer parecer com Jesus. Não, eu tenho que me esforçar ativamente. É uma postura ativa e não passiva. Usando o teu exemplo, Deus me santifica. Não. Tu vai ter que correr atrás. Sim. Deus já te lavou, Deus já te purificou, agora tu tem que correr atrás de uma vida que glorifique a Deus de forma a ser esse bem-aventurado que é limpo de coração. Por que é uma bem-aventurança ser limpo de coração? A resposta está no próprio verso 8. Porque eles verão a Deus. É a resposta do salvo, né? Quem vai subir ao monte do Senhor? Então, tá tudo correlato e o texto de Hebreus vai, quem sabe, coroar esse raciocínio todo. A gente conversava uma vez, não sei se tu vai lembrar, que como a gente nota, a gente é cachorro velho de igreja, né? E como a gente nota muitas pessoas que elas se convertem e, cara, elas vivem uma vida intensa ali, com Deus no primeiro ano, envolvimento com a igreja, com tudo que ela puder abraçar, ela abraça num fervor, né? Numa intensidade. E parece que a gente enxerga um padrão de comportamento, assim, a gente falando de igreja aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, do contexto em que a gente vive, né? Não é uma via de regra, não tem nada, digamos assim, na palavra que diga que tenha que ser assim. Mas a gente, conversando, eu lembro que a gente conversou sobre isso, que a gente enxerga um padrão que parece que depois de um tempo murcha, aí o cara começa a virar um crente meia boca, assim, cara. Nominal, tipo assim, vai lá, faz o feijãozinho com arroz ali e já não vive da mesma forma, com a mesma paixão, com a mesma intensidade. E não que a gente tenha que estar bem sempre, né? Mas a gente deve ter uma continuidade, buscar o Senhor, né? Fazer a manutenção, né? Manutenção, eu criei manutenção de carro. Tem o certo de fazer preventivo. Sim. Né? Não vai esperar cair o eixo no meio da rua para fazer manutenção, né? É verdade. Aconteceu isso mesmo, foi isso que aconteceu, não foi, né? Mas eu já vi acontecer, cara. Exato. Então, e aí parece que isso é uma coisa que é ignorada, sabe? A pessoa se converte, parece, pô, beleza, tá bem e tal, e parece que a pessoa, sabe, ou não é ensinada, ou esquece desse princípio, dessa atitude que precisa partir dela. Beleza, que nem quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, em João 13, se eu não estou enganado do endereço, Pedro fala, não, o senhor não vai lavar meus pés, né? Porque jamais, porque era uma função do escravo mais ralé do contexto. Escravo mais escravo. Exato. E o nosso Senhor, sendo Deus, se humilhou, né? Como a gente vai ver lá em Filipenses. E foi lavar os pés de Pedro. Não, senhor, não vai lavar meus pés, tá maluco? Pedro ensinando Deus a ser Deus, né? Isso. E aí, Deus falou, cara, tu que sabe, mas se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo, né? Aí Pedro, não, senhor. Então, lava tudo. Ele falou, cara, já tomou banho, filho. Você já tem sido lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Então, a gente não está falando de salvação em si, né? Ainda que a gente creia que se a pessoa não fizer uma manutenção, o processo pode ser abortado, é a maneira como a gente crê, né? Mas há uma necessidade da manutenção que precisa partir de nós, de uma busca nossa.
o que era impossível para nós, Jesus fez. Uhum. Agora ele deixa a nossa responsabilidade de fazer essa manutenção, né? Um detalhe que é importante quando tu falava, cara, é a boa e velha parábola do semeador, né? Uhum. Então é o cara que é a semente que caiu em terreno sem profundidade. Sim. E rapidinho brotou, floresceu e daqui a pouco... Por quê? Porque não tinha raiz. Então é o exemplo da pessoa que tu deu, que converte e começa a abraçar tudo. E aí é um segundo problema, tá? Que é talvez a nossa maior luta, assim, as nossas conversas têm sido como ser bíblico sem ser evangeliquez. Né? Sim. Porque a gente... Aí o segundo problema é esse, é o evangeliquez. Então, o cara, para ser santo, o cara tem que fazer tudo que ele pode fazer dentro da igreja. E não é bem assim. Não é assim. Não existe nada que fale disso. Uhum. Para ser santo, tu tem que limpar a mão e purificar o coração. Tu tem que fazer a manutenção da santidade. Uhum. E como tu disse, as pessoas não são ensinadas. Uhum. Né? As pessoas são incentivadas, cara, e tu é chamado, tu é vocacionado para algo, vai, faz. Trabalha, coopera, ajuda, sabe? Faz o que tiver que fazer pela tua comunidade. Agora, a tua santidade, ela tem que ser mantida, sabe? Tu tem que trabalhar por isso. Eu gostei de um texto que eu li, cara, eu não lembro a quem que foi atribuída, não lembro. É algum reformador, algum teólogo da reforma, não lembro qual deles. E disse que um sapateiro perguntou para ele, cara, legal a teologia da reforma, show, tudo é lindo, glória a Deus. Agora, como que eu faço isso sendo só um sapateiro? Porque parece que o que tu está falando é para alguém que vive dentro da igreja, parece que é para alguém que vai viver em função de uma comunidade de fé. E a resposta do teólogo, não lembro quem foi, se alguém lembrar, deixa no comentário aí. Boa. A resposta foi, cara, faça bons sapatos e cobre um preço justo por eles. Fazendo isso, tu vai ter uma vida que glorifica a Deus. Sim. Então, o primeiro erro o cara dá todo o gás e daqui a pouco morre. Cara, é a semente que caiu em terra, sabe? Entre pedras ali. Ele não tem profundidade, ele morre. Uhum. O segundo caso é o cara que dá o gás no início, daqui a pouco não morre, mas murcha. E aí perde a paixão, perde o fervor e fica aquela coisa sem graça. Por quê? E a conversa que eu tive no final de semana, uma das pessoas citadas na conversa deu essa desculpa. Como que Deus deixou acontecer uma coisa tão horrível na minha vida se eu dediquei tanto tempo para a igreja? Uhum. Tô usando meia. Se tu tá nos ouvindo pelo Spotify, eu tô dando de ombros e fazendo assim, ó. Cara, e quem disse, ou quando Jesus disse que tu tinha que estar socado na igreja 24 horas e abandonar tua família? Sim. E aí, por conta disso, aconteceu abuso. Né? Teve o filho abusado. Uhum. Como que Deus deixou meu filho ser abusado enquanto eu estava trabalhando na igreja? Cara, tu foi omisso, tu foi mal demais. Sim. Mandou muito mal. Uhum. Então, são casos e casos. Nisso vem a misericórdia. A gente tem que ser misericordioso, cara. Sim. Com esse tipo de coisa, entender cada caso. Uhum. E precisa entender que santidade é algo que nós precisamos dar manutenção. Sim. Tu falou do carro. Uma vez eu estava dirigindo aqui na cidade e tô eu lá bem feliz, né, motorista, na época, trabalhando como motorista, e daqui a pouco, lá na minha frente, sei lá, 30, 40, 50 metros, talvez, um caminhão do nada, cara. Deu uma reboleada de um lado pro outro, e quando eu olhei embaixo, o eixo tinha soltado da roda, e o troço vinha arrastando, fazendo faísca assim. Pensa no desespero, né? Aquele monstro daquele eixo no meio da rua, os carros buzinando, e eu, meu Deus do céu, cara. Volta a negligência. É alguém que nunca deu manutenção no caminhão, entende? Aquilo não acontece de um dia pro outro. Um eixo não se solta de um dia pro outro. Não, cara, negligência é a manutenção. Santidade é a mesma coisa. Se tu não der manutenção, cara, pode ter certeza, daqui a pouco o eixo vai cair. E quando cai, meu amigo, é um abraço. Aí a derrocada. É o que a gente brincou na última vez que a gente se viu, né? Ninguém dorme
e quando acorda, cara, vou apostatar da fé. Sim. Não, é consequência de dias, meses, quem sabe anos negligenciando as coisas de Deus e, cara, daqui a pouco quando tu viu, tu já apostatou. Tem volta? É um caminho duro. Sim. É um caminho duro. Mas volta para a bem-aventurança. Bem-aventurado o limpo de coração, porque ele vai ver a Deus. Cara, quem vai subir o Monte Santo do Senhor? É o teu desejo, é o teu objetivo. Cara, um dia eu quero ver Deus face a face. Só tem um caminho: santificação. Jesus já salvou, Jesus já fez o que tinha que fazer, morreu, ressuscitou, abriu o caminho para que todos andem por esse caminho. Agora é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Santificação. Tem que viver uma vida que glorifique a Deus de fato. Se tu é sapateiro, faz bons sapatos, cobra um preço justo. Se tu seja o que tu for, faça bem feito e seja justo. Isso faz parte da manutenção da santidade. Boa. Baita resenha. Que volta longa, né? Você vê café. Eu quero. Eu esqueci. Pensei umas 2 vezes em te pedir e esqueci. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!